Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela trajetória de um dos personagens mais complexos da ficção. Muita gente lembra do lançamento lá nos cinemas em 1999. Naquela época, a imagem na tela era de um guerreiro implacável, cheio de chifres com um sabre de luz duplo incrivelmente legal. Ele disse umas 2 frases o filme todo e despencou num poço sem fundo. Parecia a conclusão de um vilão totalmente descartável. A queda naquele reator passa longe de ser o fim da história. A sobrevivência dele não envolveu nenhum resgate ou milagre da ciência. Ele se manteve respirando através de um triunfo grotesco da mais pura força de vontade, alimentado por um ódio cego direcionado a um único homem. A evolução dessa narrativa revela o reflexo distorcido de 2 homens. Ambos foram profundamente traumatizados pelo mesmíssimo arquiteto, mas na hora de processar essa dor, eles escolheram caminhos opostos. Um usou o luto para ascender a sabedoria, enquanto o outro desceu numa espiral de monstruosidade. E para entender como essa força da natureza sombria foi criada, a gente precisa voltar na linha do tempo e perceber que ele foi uma vítima, roubada de qualquer livre-arbítrio muito antes de cruzar o caminho de um Jedi. A origem acontece em Dathomir, um planeta matriarcal completamente imerso em escuridão. Lá, os machos da espécie Zabrak não tinham escolha nem futuro. Eles nasciam e cresciam apenas para servir como peças descartáveis, guerreiros forçados a lutar num ambiente absurdamente opressivo e abusivo. Quando ele ainda era só uma criança, Darth Sidious bateu o olho naquele potencial. Com uma falsa promessa de aliança, Palpatine sequestrou o menino, arrancando-o da própria mãe e de toda a cultura dele. Palpatine aplicou uma tortura psicológica meticulosa, desenhada para quebrar a mente do garoto. Ele apagou qualquer traço de emoção natural, substituindo tudo por obediência cega e pura fúria para esculpir um assassino letal. A identidade dele inteira foi fabricada pelo próprio agressor. Ele era uma arma, sem alma, e é exatamente por isso que a derrota em Naboo serviu como o gatilho perfeito para um renascimento ainda pior. Ele sobreviveu no planeta depósito Loto Minor. Lá, no meio do lixo e do abandono, montou para si pernas cibernéticas de aranha usando sucata. A dor constante destruiu o que sobrava da sanidade dele. O guerreiro de elite virou uma criatura catatônica que rastejava pelo esgoto, murmurando o nome do seu inimigo como se fosse uma oração macabra. A salvação física chegou pelos braços do irmão dele, Savage Opress. De volta a Dathomir, um ritual doloroso de magia conduzido pela mãe Talzin conseguiu extrair a loucura daquela mente estilhaçada, trocando a sucata por um maquinário mecânico funcional. Quando o assassino finalmente abriu os olhos, ele estava livre das amarras do mestre, mas vivia acorrentado a uma nova obsessão. A mente dele agora operava escravizada por uma sede insaciável de retaliação pessoal contra Obi-Wan Kenobi. Para ferir o Jedi, ele consolidou contrabandistas, traficantes e assassinos numa força letal, o Coletivo das Sombras. Essa máquina tomou Mandalore quase sem esforço. Para destruir o espírito de Obi-Wan, ele assassinou a Duquesa Satine friamente na frente dele. A expectativa era que Kenobi desabasse no ódio. A realidade foi o inverso. A resposta de Obi-Wan veio carregada de pena e compaixão. A recusa do Jedi em ceder à raiva infligiu uma derrota psicológica ainda mais profunda no próprio vilão. Pausa rápida aqui na história. Se você está curtindo explorar a fundo as engrenagens desses personagens, deixa o like no vídeo e se inscreve. Todo esse poder acumulado fez barulho demais e atraiu a pior visita possível. Darth Sidious viajou até Mandalore, executou o irmão Savage sem piscar e jogou na mesa a humilhação final. Palpatine o torturou e avisou que não ia dar a ele o alívio da morte, porque ainda tinha outros usos para ele. O esforço de governar um império criminoso desmoronou em segundos. Sem trono, sem família e sem ideologias da Ordem Sith, sobrou apenas uma casca vazia. Ele estava preso a uma obsessão cíclica que o arrastaria, anos mais tarde, até as areias de um deserto. Aquele ser vazio viaja até o meio do nada para rastrear o Jedi.
O embate final acontece no deserto, iluminado por uma fogueira. É aí que vemos a inteligência estratégica de Obi-Wan em ação. Kenobi sutilmente assume a exata guarda de Qui-Gon. Essa isca acerta a mente arrogante do oponente. Cego pela memória, ele tenta usar o mesmo golpe do passado. O duelo termina em 3 defesas rápidas e um corte preciso no peito. Ao morrer nos braços de Kenobi, ele diz suas últimas palavras. Ele nos vingará. O uso do plural expõe a verdade cruel daquela jornada. Naquele momento, ele entende que Jedi e Sith foram apenas peões sacrificados no mesmo altar de escuridão criado por Palpatine. O monstro da franquia encerra sua jornada. Ele não tomba com glória, mas encontra uma paz silenciosa e lamentável justamente no colo da única pessoa em todo o universo que sentiu compaixão genuína pela existência trágica dele. No fim, as cinzas do deserto deixam uma reflexão pesada. O trauma não tem mesmo como ser evitado, mas se recusar a soltar o passado garante as correntes que te prendem ao sofrimento. Transformar a dor em sabedoria e perdão é o que realmente liberta. E para não deixar que o algoritmo faça a gente se perder no tempo e no espaço, já se inscreve aqui no Aprende Aí. Que a força esteja com vocês.